Que bom servi-los essa noite. Que bom entender que Deus é bom e sua bondade nos alcançou. A igreja local está voltando de forma gradativa, tomando todos os cuidados. Mas a igreja sobreviveu à pandemia. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Essa pandemia fortaleceu 2 cultos que antes não tinham. Existem 3 tipos de culto. O primeiro culto é o culto individual. O segundo é o culto doméstico. E o terceiro culto é o culto no templo. Por muito tempo na vida a gente achou que o primeiro culto era o culto no templo. Por isso que nos tornamos tão religiosos, litúrgicos. Por isso que nossa vida cristã se resumiu em 2 horas: em pregar, cantar, tocar. Essa pandemia fez muitos de nós rever alguns conceitos. Descobrimos que o culto não começa aqui, termina aqui. O culto começa aqui, passa para o culto doméstico e finaliza no templo. Aí a gente descobriu tanto que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele diz: a alegria não começou na casa do Senhor, a alegria começou na minha casa. Um culto fraquecido do cunho doméstico nos dá um culto no templo fraco. Mas Deus é bom. Louva a Deus pela vida do Ivan, da Camila. E através dele eu tenho um presente de Deus de conhecer vocês. Tive uma baita recepção aqui hoje, pela vida do pastor e da pastora. Deus abençoe vocês. Deus cubra vocês com graça. Deus dê saúde a vocês. Fortaleça vocês. Parabenizar o projeto e essa conferência de avivamento. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 27. Vou colocar aqui do meu lado uma paçoca diet. Obrigado por essa paçoca. Eu sou bariátrico, então faz um ano que eu fiz bariátrica e eu passei essa pandemia nas lives. E aí algumas pessoas começaram a visualizar, porque eu dou aula comendo paçoca, tomando Gatorade. Então quando eu como a paçoca eu fico elétrico. Eu sou uma pessoa muito calma. A pastora que é professora, ela já percebeu em 10 minutos, você é imperativa, eu disse um pouquinho. E aí eu como paçoca e fico mais elétrico ainda. Então dá para imaginar. Então eu vou comer daqui a pouco uma paçoquinha que vai ficar tudo top. Capítulo 27, verso 1. Enquanto você encontra, eu queria reforçar. Esse ano foi um ano para mim muito bom. Não foi ruim não. Foi um dos anos melhores. Eu iniciei o ano com o lançamento de um livro, com mais de 34 viagens marcadas para esse ano, para lançar esse livro. Eu lancei oficialmente em fevereiro. Agora ficou bom. Que o pregador desapareça e Deus apareça. Eu lancei em fevereiro. Em março já tinha algumas viagens. E aí entrou a pandemia, chamada Igreja Híbrida. Igreja Híbrida foi um livro meu de pós em ciência da religião, falando sobre cultura e enculturação, um pouquinho sobre esse conceito, principalmente quando Deus permite que o povo fique no Egito 430 anos. Quantos anos? Só que quando Deus vai tirar o povo, o mesmo Deus que manda Moisés tirar, é o mesmo Deus que diz: eu vou endurecer o coração de Faraó. O que Deus está dizendo é: tirar o povo do Egito é fácil, o difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Todo cativeiro que estabelece um fragmento cultural é aquele cativeiro que encultura nas pessoas outra coisa. Então por isso que Jesus, a primeira coisa que ele faz é nos desintoxicar do mundo para nos levar ao céu de glória, majestade e glória. E aí esse livro eu lancei, está disponível aí no final. Só que dentro da pandemia você sabe que todo mundo fica em casa, eu falei assim: eu preciso produzir mais coisas. E eu escrevi mais 2 livros dentro da pandemia.
Só foi uma pessoa que deu glória a Deus e aleluia ali. Eu brinco com os alunos que tem gente que não leu nem o Gibi da Mônica no isolamento. Mas é dentro do isolamento que a gente precisa produzir. E aí o primeiro que eu produzi em 70 dias, eu produzi, organizei, eu juntei o campo editorial mesmo, home office, cada um em casa, eu disse assim, a gente vai lançar. É um livro chamado Pessar, Páscoa. A Bíblia diz que dentro da última praga, a Bíblia diz que quando o anjo da morte chega no Egito, Deus disse, na casa que tiver comendo cordeiro, a cabeça do cordeiro, os pés do cordeiro, a frissura do cordeiro, e tiver sangue na verga no umbral da porta, esse anjo vai saltar, pessar, saltar. E é engraçado que quem come a cabeça do cordeiro pensa como cordeiro. Quem come os pés do cordeiro caminha como cordeiro. E quem come a fissura do cordeiro tem conteúdo de cordeiro. E essa é a ideia. A praga não entra na minha casa, não é quando eu tenho sangue na vega na porta. É quando o cordeiro está dentro de mim, eu caminho como cordeiro, penso como cordeiro e tenho ideia do cordeiro. Esse livro está aí. Eu sou pastor na Vila Maria. Há 14 anos eu pastoreio, sou pastor desde os 18. Com 23 eu assumi a igreja na Vila Maria. E aí eu trabalho com série de mensagens que são exposições bíblicas. E aí, quando eu acabei de lançar o Pessar, eu disse assim, eu vou lançar outro. Eu preciso lançar outro material. E eu escrevi sobre 12 casas que Jesus visitou. 184 páginas. Vocês sabem que cronologicamente no Novo Testamento Jesus entrou em 12 casas. Quantas casas? 12 casas. Cada casa tem um ponto. Eu decidi escrever 20, 15, algumas 36 páginas de cada casa. Por que Jesus entrou? Qual é a finalidade daquela casa? A primeira casa que Jesus entrou foi a casa nas bodas de Caná da Galileia. É engraçado que naquela casa ele transforma água em vinho. E eu penso que o maior milagre não é transformar água em vinho, é ter a capacidade de transformar água em vinho em talha. Porque não passou pelo processo da fermentação. Não fermentou nada. Porque a ideia de Cristo nunca foi o teor alcoólico. A ideia de Cristo foi transformar aquilo, água, sem sabor, sem cheiro e sem cor, para algo com sabor, com cheiro. Essa é a ideia do Evangelho. Às vezes você chega perto de Cristo, você está sem sabor, sem cor, sem cheiro. Mas quando Jesus coloca a mão, tudo começa a mudar para a glória do nome dele. 12 casas, e aí nesse livro eu decidi que no final tem uma 13ª casa. Aí você vai dizer assim, como é que o senhor colocou a 13ª casa, só tem 12 casas? Simples, a 13ª casa é a sua. É essa casa que Jesus quer entrar, é a sua vida, a sua família, essa é a ideia. Então, esses livros estão disponíveis, você pode adquirir. Capítulo 27, verso 1. Se você tem uma Bíblia impressa, abra. Se você está no smartphone, abra no smartphone. Você que está em casa, abra a sua Bíblia também. Só queria pedir para que você desativasse seu WhatsApp, seu Instagram, notificações, para que você possa completar, tá, toda a sua atenção na palavra de Deus nesse momento. Eu vou ser muito breve. Penso que em 7 minutos eu acabo a pregação e nós vamos embora. No tempo de Deus, claro, esses 7 minutos. Verso 1. Chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente um conselho contra Jesus para matarem. Manietando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, grite bem alto, Judas, mais alto, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Em outros textos está em remorso as 30 moedas de prata que os príncipes dos sacerdotes e os anciões. Verso 4, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso contigo, isso é contigo. Verso 5, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo estabelecido um conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para sepultarem os estrangeiros, o sepultamento dos estrangeiros. Verso 8. Por isso chamaram aquele lugar até o dia de hoje como campo de sangue, campo do derramamento. Verso 9. Então se realizou e se estabeleceu tudo que o profeta Jeremias havia vacinado.
Tomaram as 30 moedas de prata, um preço de foi avaliado, e uns certos filhos dos se avaliaram. Verso 10 é o último verso. E deram-nos pelo um campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Feche os teus olhos. Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz. Espírito Santo, nos ajuda a compreender a tua palavra, a entender o princípio da tua palavra. Nós não estamos em uma reunião qualquer, nós não estamos em uma confraternização qualquer, nós estamos para receber orientação do céu. Que todo homem diminua, que o Senhor cresça, para a glória do nome de Jesus. Amém. Olhe para cá, deixe sua Bíblia aberta. O tema de vocês é avivamento. É engraçado que para os pentecostais muito clássicos, eles associam avivamento com movimento. Parece que o avivamento sempre está associado com um grande barulho. Na verdade não. Não é o avivamento que traz barulho, é o avivamento que traz transformação. A base dessa conferência está em Joel, um avivamento proferido e ratificado em Atos, capítulo de número 2. É um avivamento que faz os velhos sonharem. É um avivamento que trabalha na contramão fisiológica, porque os velhos não têm a capacidade fisiologicamente mais de sonhar, porque já estão no final da vida. Mas o avivamento tem a capacidade de fazer aquelas pessoas que já não sonham, voltarem a sonhar ou estabelecerem novos sonhos. É engraçado que quando você vai estudar a palavra avivar, é impossível você escrever essa palavra da direita para a esquerda no hebraico, com mais de 20 letras do alfabeto, sem aplicação de uma vogal alongada. Quando você escreve avivar, você precisa imprimir uma vogal alongada. Significa que avivar não é um sentimento, avivar não é um momento, avivar é uma vida. É muito mais do que 2 horas, é muito mais do que se sentir arrepiado, é muito mais do que chorar. Avivamento é uma vida com Deus diariamente. Por isso que o profeta Abacuque vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. Ele está dizendo que o verdadeiro avivamento é notificado diariamente, estabelecido diariamente, segundo a majestade de Deus. Engraçado. E quando a gente fala sobre avivamento, a gente entende que avivamento é aquela obra do Espírito Santo que vem de dentro para fora. Grite bem alto: de dentro para fora. Mais alto: de dentro para fora. E essa é a minha ideia essa noite. Você possa sair daqui entendendo que é avivamento, não movimento. Eu posso viver um movimento sem avivamento. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que vocês ou nós possamos fazer festa, não com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele está dizendo assim: avivamento não é só festinha, avivamento não é só alegria, avivamento é sacrifício, é sacrificial. Todos os grandes movimentos de avivamento ao longo da história começou com oração. Grite bem alto: oração. Mais alto: oração. Todo grande avivamento na história começou com oração. Atos 2. O texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam sentados e orando. Não existe avivamento sem oração e sem um povo sentado. Às vezes a gente acha que avivamento é feito só num ambiente que alguém vai à frente com muito tumulto. Não. Avivamento, verdadeiro avivamento se dá assim: todo mundo sentado, olhando do jeito que você está, com a Bíblia aberta, anotando, escrevendo. Esse é o verdadeiro avivamento. Todo grande avivamento se dá assim. A Bíblia diz que estavam todos sentados, 120 pessoas num cenáculo. O Espírito Santo desceu e pousou sobre eles línguas repartidas como de fogo. A Bíblia diz em João capítulo 6 que o grande avivamento da multiplicação, Jesus disse: eu só vou multiplicar depois que todos fizerem o quê? Sentados. Não há avivamento se não tiver oração e todo mundo sentado. A Bíblia diz, e é clara ela em dizer, que o verdadeiro avivamento se estabelece a partir da palavra de Deus e uma boa oração. Eu só posso orar depois que eu entendo a palavra. Se eu não entendo a palavra, eu não tenho oração. Quer ver uma coisa? Vou abrir um parênteses e já fecho. Tudo que você pede, Deus te dá? Vou perguntar de novo: tudo que você pede, Deus te dá? Ele deveria dar. Não? Depois que eu ler o texto, vocês vão entender por quê. Olha o que diz em João, capítulo 14. Se vós estiveres em mim, minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo e vos será concedido.
Falar o texto de novo. Se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, pedireis e vos será. Então tudo que eu peço ele tem que me dar. Se ele não me dá, ou ele não está em mim ou eu não estou nele. Então se ele não dá, a culpa não é do céu, a culpa é minha. Ninguém falou nada agora, né? Peguei agora, hein? Se vós estiveres em mim, minha palavra estiver em vós, significa que o que eu estou pedindo não é a vontade de Deus, porque eu não estou nele. Se eu estou pedindo e Deus não está realizando, é porque a palavra dele não está em mim. Então eu oro muito mais a minha palavra, o meu determinismo, o que eu quero, do que o que Deus tem para mim. Quando eu entender a palavra e entender o que é oração, eu não peço o que eu quero, eu peço o que Deus quer para mim. Uau! Então não confunda determinismo com a vontade plena de Deus. Por isso que Jesus ensinou, quando você for orar, sempre ore assim: seja feita a tua. Tá aí. Ninguém fala nada mesmo com eu. Grite bem alto: a partir de hoje, tudo que eu orar, Deus vai fazer. Porque tudo que eu orar é vontade de quem? De Deus. Acabou. Grite bem alto: avivamento é feito num ambiente de oração. Quando a gente vê o berço da Rua Azusa, o grande movimento da Rua Azusa com William Seymour, é engraçado que esse movimento do avivamento começa não em outro lugar, senão um movimento que começa dentro de uma escola ou dentro de um ambiente de oração. Charles Parham dando aula de teologia e William Seymour sentado no corredor sem poder entrar na sala. Em uma reunião de oração, agradecendo pelo almoço, aquela oração se demanda. E o Espírito Santo diz: eu vou marcar esse ambiente como o celeiro do avivamento. Queridos, não há avivamento com métodos. Vou falar de novo: não há avivamento com métodos. Não existe um livro, 7 chaves do avivamento. Joga isso fora. O avivamento está em uma vida com Deus. O avivamento está em uma vida com Deus. Vou falar de novo: o avivamento está em uma vida com Deus. Não há avivamento sem oração, não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem ajuntamento, não há avivamento sem mudança. Grite bem alto: metanoia. Por que eu li esse texto com vocês? Sobre Judas. Pergunta que não quer calar: esse cara era avivado? Ou esse cara era emocionado? Quem foi Judas Iscariotes? A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, verso 11: e tendo Jesus orado toda a noite, desceu e chamou para si os seus discípulos, e dentre eles escolheu 12. Aí o texto diz: no meio dos 12, quem Jesus escolheu na oração da madrugada, estava Judas Iscariotes. Judas não se ofereceu, Judas é uma escolha. Judas é uma escolha de Cristo. Algumas pessoas do determinismo acreditam que Judas foi predeterminado ou predestinado a ser o traidor. 18 pontos existe que Judas não foi predestinado para isso. É uma escolha dele. Jesus escolheu ele, mas foi escolha dele trair Jesus. E aqui existe um princípio básico: eu sou escolha do céu, mas qual é a minha escolha? João 15,16 diz assim: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deem fruto. Eu preciso que você entenda que você é escolha do céu, mas qual vai ser a sua escolha? Porque se eu sei que sou escolha do céu, qual será a minha escolha? O que eu quero, o céu ou o inferno? Você vira Cristo ou você vira o diabo? Judas é a escolha do céu, e Jesus escolhe Judas por um propósito. Grite bem alto: propósito. Não, o céu não te escolhe só porque você é bonitinho. O céu não te escolhe porque você é bom. Primeiro que nenhum de nós somos bons. O céu não escolhe porque a gente é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos. O céu escolhe por causa de um propósito. É graça. É favor imerecido. Não é meritocracia, é graça de Deus. Esse Judas foi escolhido por causa de graça e um propósito. Qual é o propósito? O texto diz que o grande propósito é a administração. Ele era o cara que ficava com a bolsa. Quem trabalha na administração sabe, ele é o cara do ADRE, do administrativo de rendimento. Ele é o cara que organiza as coisas. E é engraçado isso.
A importância de Judas era tão grande assim, ó, presta atenção. Quando Jesus chegava em cidades para pregar, Jesus precisava de administração e de recurso. Não dava para pregar o evangelho sem dinheiro. Não sei se eu posso falar disso aqui. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, verso 1 a 4. E ia Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. E muitas mulheres que foram libertas e curadas serviam Jesus com seu dinheiro. E isso patrocinava Jesus a pregar o quê? O evangelho. Porque Jesus não andava sozinho, andava com mais 12. Se você não sabe uma coisa, crente é uma coisa. Crente não fuma, não bebe. Mas que come igual um leão come, cara. Crente é uma coisa, irmão. E dá para imaginar naquela época, porque hoje ainda dá para chegar de carro. Jesus caminhava, e os crentes, quando chegavam com ele, os 12, assim, negócio seguinte, antes de pregar e expulsar demônio, a gente quer comer. Para sustentar essa base apostólica, tinha recurso. Só para você entender uma coisa, quando Jesus atravessa da Galileia até Gadara, para atravessar, e era um denário, para voltar era outro denário. Aquela pessoa que foi liberta de 6.000 demônios, houve um gasto de pelo menos 26 denários. 12 discípulos mais Jesus. 13 para ir, 13 para voltar. É fácil olhar para esse texto e dizer bem assim, olha que lindo Jesus libertando. Mas quem foi na frente pagar o translado de ida e de volta foi Judas Iscariotes, porque ele ficava com a bolsa. Judas tinha um papel importante. Antes de qualquer coisa de Jesus chegar, era ele que ia na frente, ele que comprava, ele que preparava. Judas era alguém de confiança. Grite bem alto, Judas era alguém de confiança. Você entregaria a finança da sua empresa na mão de alguém que você não confia? É engraçado, outro dia eu fui conversar com o irmão é empresário, dono de uma empresa, e eu disse para ele, rapaz, eu contratei uma empresa para cuidar da minha finança, da minha empresa. Ele disse, sério pastor? Eu disse, sério, eles vão cuidar da minha parte financeira e tal. Ele disse, como é que é esse negócio? Eu disse, simples. Ele falou, mas o senhor dá o número da conta do senhor? A senha? Eles têm acesso à sua conta? Eu disse, tem. Ele disse, crente aos padres, eu não vou fazer isso não. Na cabeça dele, a empresa deveria servir, trabalhar no campo financeiro, mas poderia ter acesso às coisas dele, ele que tinha que dar. É mais ou menos assim, você não entrega a sua vida financeira para quem você não confia. Jesus decidiu entregar a bolsa na mão de quem? Judas. Então Judas era um cara de confiança, e essa é a primeira qualidade de Judas. Judas era um cara de confiança. Só que o grande problema está aí. Ao longo do tempo de 3 anos e 6 meses de ministério, Judas começou a se enrolar com as moedas. E para Judas a coisa mais importante deixou de ser Jesus, passou a ser as moedas. E aqui eu começo a pregar. O verdadeiro avivamento vai nos desconectando de moedas e vai nos conectando a Jesus Cristo. Uou. Sabe quando nós começamos a receber o avivamento? Quando as coisas são de cunho usual e as pessoas foram feitas para amar. Vou falar de novo para você entender. Sabe quando a gente percebe que a gente está vivendo um avivamento? Que coisas que são caríssimas, a gente diz assim, isso é fútil para mim, isso aqui não vale nada, cara. Isso não tem importância. O que tem mais importância são as pessoas, é o evangelho, é o céu, o reino de Deus. A igreja está passando por um período de desmame de moedas. Nós passamos a perceber que as coisas não têm tanta relevância como a gente achava, não. Eu me lembro do século XII, quando Tomás de Aquino, um grande filósofo, uma grande mente pensante, vai visitar o Papa, e quando ele vai visitar o Papa está rodeado de moedas. Grite bem alto, moedas. Sabe o que o Papa disse? O grande santo homem do século XII diz bem assim, Tomás de Aquino, perceba que nós temos o que os pais da igreja não tinham no primeiro século. Tomás de Aquino perguntou, disse, o que é, Santo Papa? Ele disse, os pais da igreja de Atos capítulo 3 foram solicitados esmolas e eles não tinham esmola. Nós temos tanto dinheiro que podemos dar para os pobres o que quisermos. Tomás de Aquino, tomado por um ímpeto, olhou para o Santo Papa e disse para ele, é verdade, nós não temos o que eles não têm, mas nunca teremos o que eles tinham. O Papa disse, o que é? Eles não tinham moeda, mas tinham poder para dizer para um coxo, levanta e anda no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse é um grande problema. Tá de falar, como eu não posso, cara? Presta atenção no que eu quero te dizer. Nós somos a geração de Judas Iscariotes. Nós temos tanta moeda, tanto recurso, tanta estrutura, mas estamos nos enrolando com as moedas.
Todos os anos eu vou para Moçambique, eu tenho uma escola em Moçambique. Eu mantenho 50 alunos em Moçambique, quem me acompanha na rede social sabe, os alunos sabem. E é engraçado que quando eu chego lá com os alunos dentro em Maputo, um lugar que não tem infraestrutura, um lugar que não tem dinheiro, e a galera começa a ofertar e gasta quase 40 minutos gritando Canimambo. É um dialeto moçambicano que significa muito obrigado. Eu fico envergonhado dizendo, cara, essa galera não tem moeda, mas entendeu que Jesus é mais importante. Eu disse, cara, a gente no Brasil não entendeu nada sobre evangelho ainda. Por quê, pastor? Porque para nós, culto para nós é ambiente de assistir. E eu vim falar sobre avivamento aqui hoje, tá? Eu vim falar sobre o verdadeiro avivamento, que é muito mais do que movimento, muito mais do que show. É mudança de vida, é caráter em Cristo, é transformação, é valores. Eu vim falar sobre isso. Eu não vim falar sobre outra coisa. Então eu queria que vocês entendessem que esse Judas recebe de Cristo algo de confiança, mas ele se envolve tanto com as moedas, que as moedas são mais importantes do que Jesus. É engraçado quando a gente faz parte de uma denominação que o cargo é mais importante, que o microfone é mais importante, que o status é mais importante. Grite bem alto, eu não quero ser um Judas. O Judas, um dia ele ouve Jesus pregar e Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém, seja entregue e morto, porque o meu reino não é um reino carnal, o meu reino é um reino espiritual. É aqui que começou o confronto de Judas. Quando Jesus disse que o reino dele não era um reino físico, ele disse: eu não quero esse reino, porque eu gosto de reino físico, eu gosto de reinos de status. Primeira coisa que Judas fez foi, já que o reino dele é um reino espiritual e não vai me dar vantagens, eu vou vendê-lo. O texto diz que Judas vendeu Jesus por quantas moedas? Quantas? Presta atenção. Por que a Bíblia traz essa informação? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Não seria desnecessária essa informação se não tivesse uma relevância bíblica. Se tem 30 moedas é porque tem uma relevância, tem uma importância. Mas é esse valor de moedas que vai revelar o que Judas tinha, ou o tipo de relacionamento que ele tinha com Jesus. Porque às vezes, quando a vida aperta, isso revela qual é a intensidade do amor que eu tenho sobre Cristo ou por Cristo. Abre comigo o Êxodo capítulo 21, abre todo mundo a Bíblia, vamos lá. Êxodo 21. Abre a Bíblia. Oh, glória a Deus. Capítulo 21, verso de número, Êxodo, livro de Shemote, 21, verso 31. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto será feito. Verso 32. Se um boi escornear um servo, um escravo, ou uma escrava, dá-se-á quantos ciclos? Quanto que vale um escravo? 30 ciclos de prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Isso era o valor numérico de que representava um boi quando escorneava um escravo. Sabe que Judas está mandando uma mensagem? É o seguinte: faz 3 anos e 6 meses que eu caminho com ele, mas ele nunca foi o Senhor da minha vida. Ele nunca foi o Senhor da minha história. Eu nunca vivi um avivamento de verdade. Na verdade, eu olhava para ele como meu servo. Ele tinha que fazer o que eu quero. Grite bem alto: avivamento é entregar o controle. Mais alto: avivamento é entregar o controle. Esse é o grande problema. Judas está dizendo, já que ele não me dá vantagens, eu vou ter vantagens. Número 2, possivelmente Judas tenha vendido Jesus porque as moedas da bolsa começou a acabar. Sabe por que eu amo o Evangelho? Porque o Evangelho vai me permitir tempo para ver se eu me arrependo. Porque o verdadeiro avivamento vem através do arrependimento. O religioso logo te exclui, mas a graça te dá a oportunidade. Vou falar de novo.
O ambiente religioso te exclui, te coloca na praça, te diz tem que apedrejar, tem que matar. Esse é um ambiente religioso. A graça não. A graça diz, eu estou vendo, mas eu estou te dando oportunidade. Te arrepende, cara. Pastor, o que é graça? Graça é encontrar antes do pecado, Deus descendo no jardim e olhando, Adão, cadê você? A pergunta é a seguinte, será que Deus não sabia onde Adão estava? Mas a graça é assim, a graça não te expõe, a graça espera você confessar. Uou. Isso é graça. A graça espera você se posicionar, a graça espera. E aí a Bíblia diz que Judas já tinha o ato pecaminoso, ele já roubava. Abre comigo João capítulo 12, abre a Bíblia, vamos lá. João 12. João 12. Oh, glória a Deus, bendita é a tua palavra para todo o céu. João 12. Verso 1, e foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ressuscitaram dos mortos, e fizeram ali uma ceia. Marta servia, Lázaro estava à mesa, e Maria, tomada de uma ratel, de unguento, de um nardo puro, de muito preço, aos pés de Jesus, enxugou seus pés com os cabelos, e encheu a casa de um cheiro de unguento. Então um dos discípulos, qual era o nome dele? Olha o verso 5, porque não se vende isso e não se dá por 300 dinheiro aos pobres, cada dinheiro, cada denário é um dia de trabalho. Verso 6, ora, ele disse isso não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era o quê? E fazia o quê? Metia a mão na bolsa. Olha para cá, todo ambiente que vive uma falsidade de avivamento, é um ambiente que tem um belo discurso, moralmente, mas as suas ações despregam tudo. Pessoal, eu preciso que vocês entendam o que eu estou tentando pregar. O que eu estou tentando falar aqui hoje, que serve para mim, eu fui muito ministrado por essa palavra hoje, estou repartindo o que eu fui confrontado. Porque a gente só pode repartir o que a gente foi confrontado primeiro. Eu não posso te dar de comer aquilo que eu não comi primeiro. Então, decidi comer primeiro. Presta atenção. Avivamento não é discurso na rede social. Avivamento não é música bonita cantando aqui. Avivamento não é sermão de 50 minutos. Avivamento é prática. Avivamento não é só ortodoxia, é ortopraxia. Não adianta eu ter uma ortodoxia, entender do texto, entender de uma boa teologia, se a minha ortopraxia, que é a minha prática, desprega a minha teologia. Ninguém falou nada. Não adianta eu falar sobre amor e não amo. Não adianta eu falar sobre misericórdia e não sou misericórdia. Não adianta eu falar sobre respeito se eu não respeito. Porque quando eu pratico isso, eu deixo de ser alguém avivado, passo a ser alguém hipócrita. Ninguém deu glória agora. Qual foi a grande luta de Jesus os 3 anos e 6 meses do ministério dele? Jesus não começou o ministério fora na praça, ele começou onde? Marcos capítulo 1 diz, e iniciou Jesus seu ministério na sinagoga deles, expulsando o demônio. Se Jesus começa o ministério, por que ele não começa o ministério na praça? Por que ele começa o ministério dentro de sinagoga? Porque sinagoga é um ambiente religioso, sim ou não? Então Jesus está dizendo, o verdadeiro avivamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele está dizendo, não adianta eu limpar a praça, não adianta eu limpar as ruas, se o altar está sujo. Ele está dizendo assim, eu vou começar a limpeza do altar, da igreja, porque a igreja verdadeira, avivada, muda a sociedade, muda a cidade, muda o país, muda o continente. Uma igreja avivada é uma igreja que tem a capacidade de mudar o seu bairro, que traga relevância ao seu bairro. Não é uma igreja que tem uma boa mensagem, não é uma igreja que tem uma boa musicalização, é uma igreja que muda o bairro. Não é uma igreja estilosa, é uma igreja que traz mudança. Raiva que me dá quando alguém quer criar uma igreja estilosa que não muda nada. Jesus não se manifestou em carne para abrir uma nova igreja, um novo segmento religioso. Ele disse hipócritas. A palavra hipócrita no grego koiné significa atores.
Ô irmão, eu posso estar interpretando um papel aqui agora e não ser nada disso. Eita. Grite bem alto, muitos de nós. Essa palavra é para nós, é para você que está em casa. Essa palavra não é para outra pessoa, é para nós. Muitos de nós somos um ator da religião. Sabe por quê? Porque a falta de avivamento faz a gente ser quem a gente não é. Ninguém fala nada. Acho que vai ser a primeira e última vez que eu vou vir aqui. Eu senti na minha alma. Então eu vou aproveitar, já que é a última. Querido, me deram paçoca, cara. Não me dá paçoca, isso dá problema. Vou até abrir uma aqui, irmão. Vamos aplaudir Jesus aí, vai. Agora segura. Presta atenção. Quem aqui já assistiu Os Vingadores? Ninguém, é tudo crente não assiste. Não é pecado não, ser Vingador, irmão. Assistiu um susto com os jovens aqui agora. Quem aqui sabe o nome da atriz que faz a Mulher Maravilha? Não fala o nome, só levanta a mão. Quem é que sabe? 1, 2, 3 pessoas. Agora engraçado que essa mesma atriz, se ela for fazer outro filme e ela aparecer no filme de comédia, quando você olhar ela, qual é a primeira coisa que você vai falar? Olha a Mulher Maravilha. Mas a pergunta é: ela é a Mulher Maravilha? Ela é a Mulher Maravilha? Não, ela é Gal Gadot, um israelense, soldado do Israel, ganhou como Miss em Jerusalém. Mas ela foi tão contundente no papel que fez que todo mundo conhece ela só como Mulher Maravilha, não Gal Gadot. Quem aqui já viu o Wolverine? Wolverine. Eu gosto do Wolverine. Quando ele fala assim, Wolverine é top. Você pode assistir o ator que fez Wolverine em outro filme. Quando ele aparece, a primeira coisa que você fala é o quê? Mas ele é o Wolverine. Ele não é o Wolverine. Ele é o Hugh Jackman, um ator australiano. Só que ele fez um papel tão importante que ele ficou marcado pelo ator que ele interpreta. Quem é que assistiu Titanic? Titanic é antigo, né, irmão? Isso aí, 1900 e bolinha já. Mas não tem jeito. Aquela atriz, eu não sei o nome dela também, né? Aí não dá. Mas toda vez que ela aparece em qualquer filme que eu estou assistindo, olha a Rose. O Leonardo DiCaprio pode fazer o papel que for, mas não tem jeito. Quando você olha para ele, você imagina ele dentro da água, com um queixinho na madeira. Jack. Pastor, o que o senhor está falando? Primeiro, que eu sou educador. Segundo, que eu sou pedagogo. Terceiro, que eu estou facilitando a interpretação bíblica. Eu estou dizendo para você que muitas das vezes nós estamos assim. Nós somos um papel ambulante. E sabe o que o avivamento faz? Tira a minha máscara, tira a minha fantasia e diz assim: você é assim. O avivamento mostra minhas fragilidades. O avivamento me coloca onde eu estou, ou o que eu sou. O avivamento mostra: olha, se você é fraco, você é pecador, você precisa de sangue, precisa de bondade, precisa de misericórdia. O avivamento me reduz o que eu sou de verdade. Então o poder do avivamento é transformador. Já para Judas Iscariotes, ele se enrolou com as moedas e trocou Jesus pelas moedas. Será que a gente não está vivendo esse tempo? Será que eu não estou vivendo esse tempo? Estou perto dele, caminho com ele, vejo os milagres dele, auxilio dos milagres, porque no dia da multiplicação dos pães tinha 12 cestos, e um dos cestos estava na mão de quem? Não é porque eu estou envolvido que eu estou comprometido. Não fala nada agora. Vou falar de novo. Não é porque eu estou envolvido. Outra paçoca, filho. Paçoca nele, Jesus. Paçoca nele. Vamos aplaudir Jesus por esse príncipe de Deus aí. Que é para você. E eu termino. Termino? Termina ou não? Qual é o grande problema hoje? O grande problema é que Judas é a característica de alguém que está envolvido, mas não está comprometido. Nós jovens
Nós temos essa linguagem. E aí, estamos envolvidos? Tá, envolvido todo mundo tá. Tá falando agora. Só falta falar os nomes, daqui a pouco ele revela. Ei, grite bem alto, envolvido. Mais alto, envolvido. Comprometido. Cara, eu casei virgem na igreja. Eu conheci minha esposa na igreja. Nunca bebi, nunca fumei. Foi tranqueira, né, filho? No lixo. Deus resgatou, no lixo. Mas parece, aproveitando o testemunho dele, que parece que é assim. Parece que ele que tem um testemunho que veio do mundo. Cara, a gente que nasceu na igreja, teve todo esse desafio. Você não tem noção não, cara, como é. Todo dia o diabo fazendo assim. Tem noção, cara. Essa ideia do avivamento, gritinha, avivamento. Mais alto, avivamento. Muda as coisas. Cara, há uma guerra interior e o Judas está envolvido, mas não está? Vou te contar uma história rápida para você entender. O que é envolvimento? É uma galinha que bota ovos. O que é comprometimento? É um porco que dá o bacon. O que é envolvimento? Uma galinha que bota. E o que é comprometimento? É um porco que dá o bacon. A pergunta é a seguinte: a galinha que bota o ovo continua viva, mas o porco que dá o bacon, ele morre. A verdade do evangelho não é envolvido, é comprometido. Porque se eu não morrer e não nascer de novo, então a gente fica com essa conversa fiada, que a gente é jovem, fica com essa conversa, não, estou envolvido, vamos lá e tal, não sei o que lá e tal, e fico botando, desculpa a minha linguagem, tá, para você, a gente fica a vida toda cristã botando ovo, mas no dia que a gente apertado para entregar a vida, a gente não quer. Sabe por que a gente não entrega a vida pelo reino? Porque a gente não valoriza a vida que recebemos. Puxa, cara. Deixa eu te contar uma coisa. O único segmento religioso que não tem poder de melhorar a sua vida é o cristianismo. O cristianismo não tem o poder de melhorar a sua vida. O cristianismo não vai melhorar a sua vida, cara. Você quer melhorar a sua vida? Vai para o espiritismo. Desarte Rivail, né? Recebe a reencarnação de Allan Kardec. No livro dos Espíritos vai dizer: conforme você for reencarnando, dá para melhorar de vida. Você quer melhorar de vida? Vai para o budismo. Siddhartha Gautama diz que o estado do nirvana e a meditação pode melhorar a sua vida. O cristianismo não melhora a vida, não. O cristianismo tem poder superior. O cristianismo te dá uma vida que você não tinha. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é para melhorar, é para receber. Eu não tinha, agora tenho. Muda tudo, cara. Então tudo depende. Eu estou tão envolvido com as moedas, tão envolvido com o meu cargo, tão envolvido com a minha liturgia, tão envolvido com a minha religiosidade, que eu esqueci de Jesus. Grite bem alto, Judas. Mais alto, Judas precisava de um avivamento. Como é que um discípulo precisa de avivamento, Ivan? Você não deu um glória até agora. Como é que pode? Dá um glória aí, Ivan. Escandaloso, né? Grite bem alto: eu sou um discípulo e preciso de um avivamento. Eu sou o Judas essa noite. O tema da minha mensagem é: somos todos Judas. Eu sou a pessoa de confiança do reino. O reino me entregou coisas importantes. Só que eu estou tão distante do reino e tão próximo das coisas do reino. Diferente. Eu estou no reino, mas o reino não está dentro de mim. Como assim, pastor? Explica biblicamente. É Jesus que disse: eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está em mim, que não produz fruto, eu corto.
Eu estou no reino, mas o reino não está dentro de mim. Por isso que eu não frutifico, porque eu preciso de um avivamento. Outro dia um aluno me perguntou e disse: professor, por que Judas vendeu Jesus? Eu disse: terceira coisa, porque Judas queria ser líder. Ele tinha um cargo de confiança, mas não liderava. E toda pessoa que quer ser quem não é, acaba traindo o reino por causa do seu capricho e sua vaidade. Ninguém fala nada mesmo. Grite bem alto. Judas queria ser líder. Abre Lucas aí, 22, 47. Olha aí, você vai ver. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Capítulo 22, verso 47. Quando Judas entra no Getsemane, ele está onde? Olha aí. Alguém lê para mim, um jovem? Fica em pé e lê aí. Crê, Deus Pai, um só. Lê. Alguém lê. Você é jovem mesmo, é? Para. Judas ia onde? Só que lá na turma de Jesus ele não ia adiante. Quem ia adiante era Jesus. Por que ele vem de Jesus? Porque na turma que ele vem, ele é o líder. E o grande problema do avivamento é que o avivamento te coloca atrás de Jesus. E quando você quer sair do avivamento, você fica na frente de Jesus. Não entenderam? Agora você vai entender. Jesus assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro avivamento não te coloca na frente, o verdadeiro avivamento te coloca atrás dele, porque na frente ele vai abrindo porta, quebrando todos os grilhões. Isso é o poder do avivamento. Esse é o poder do avivamento. É um cara, Judas é um cara que é um discípulo, que tem coisas de confiança, que o céu entregou coisas importantes para ele, mas ele quer ser, que ele não é, ele quer liderar. Ele está envolvido com as moedas e deixou de estar comprometido com Cristo. Capítulo 27. Quando ele vê a cena que Jesus foi julgado, ele tem um colapso. O capítulo 27 no texto português está escrito: e se arrependeu. Só que esse texto aqui original é grego. Nós precisamos fazer o uso da exegese bíblica. E a palavra arrependeu aqui tem duas definições. A primeira é metanoia, mudança de mente. A segunda é metamelomai. Metamelomai é remorso. A palavra que está escrita aqui no grego não é metanoia, é metamelomai. O que Judas está sentindo não é arrependimento, é remorso. E nós estamos igual Judas. Nós estamos fazendo show. Judas pegou as moedas e jogou onde? No templo. Quem olhasse aquela cena diria o quê? Está arrependido. Sim ou não? Só que o arrependimento é mais escandaloso que o pecado. Mas não é no campo de show, é no campo de mudança. Porque não adianta eu fazer um show de arrependimento e quando eu saio do culto eu continuo com a mesma prática. O que Judas teve nunca foi arrependimento, foi metamelomai, remorso. E nós estamos confundindo remorso com arrependimento. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que é remorso? É chorar. Você sabe o que é arrependimento? É chorar e ter atitude depois das lágrimas. Vou repetir. Remorso é chorar pelo que eu cometi. E estou tão doloroso pelo que vou receber. Isso é remorso. Arrependimento é alguém que chora e diz: depois das lágrimas eu vou tomar atitude para mudar. Então arrependimento não é o tanto de lágrimas que você derrama, é o que você vai fazer depois das lágrimas. Nós estamos chorando muito, estamos agindo pouco. Vou falar de novo. Por isso que avivamento não é show, avivamento não é momento, avivamento não é emoção, avivamento é decisão. Grite bem alto: avivamento é decisão. Abre comigo Hebreus. Abre comigo Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Eu
Estamos chorando demais e nós não estamos mudando. Minhas lágrimas não são sinal de arrependimento. Hebreus 12, verso 16 a 17. Queria outra pessoa para ler, por favor. Outra. Fique em pé e leia para nós, por favor. Obrigado. Pode ler. Vai, continua. Obrigado, 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 obrigado. Ela engatou ali. Sabe o que ela acabou de ler? Sabe o que você acabou de ler? Esse camarada chorou, sim ou não? Mas o céu não encontrou nele o quê? Na nossa cabeça, arrependimento está associado com lágrimas, sim ou não? A Bíblia está dizendo, nem todo mundo que chora arrependeu. Mudou de mente, mudou de vida. A pregação principal do Evangelho é arrependimento. Grite bem alto, arrependimento. Eu posso me batizar, mas não me arrepender. Porque para algumas pessoas só foi um banho nas águas. Abre comigo Atos 8, pra você ver uma coisa. Atos 8, verso 13. O Simão o mágico era um cara, uma figura importante. Ele parece que se arrependeu. 8:13. Outra pessoa lê para mim. Olha, vou ler ali. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Pergunta: Simão o mágico parece que se arrependeu, sim ou não? Sim ou não? Agora põe o verso 22, filha. Filho ou filha, quem é que está aí na projeção? 22. E arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Sabe por que João está dizendo isso? João está dizendo porque Simão, o mágico, olhou os homens serem batizados com o Espírito Santo, e ele disse: eu quero dar dinheiro para receber esse poder. Simão disse: você não se arrependeu. Pergunta: que mal que Simão está vivendo? Não é o mesmo mal de Judas? Ele acha que as moedas têm mais importância do que Jesus Cristo. Eu vim pregar essa noite dizendo que as moedas não têm importância. Que o que você tem, o que você é não é importante. O importante é quem Jesus é em você. Levante as duas mãos para o alto aí. Pro alto. Levante as duas mãos. Pastor, por que eu tenho que levantar a mão no culto? Porque está na Bíblia. Salmo 134:1 diz: levantai as vossas mãos do santuário, bendizei ao meu nome, porque eu te abençoo desde Sião. É o primeiro culto que o projeto está recomeçando aqui presencialmente. Eu vim liberar uma palavra sobre esse lugar, sobre a sua vida, dizendo: Deus trará um novo tempo, Deus trará um novo tempo, Deus trará um novo tempo, Deus trará um novo tempo. Abre a boca, diga glória, diga aleluia. Eu quero viver. Ó, o texto diz que Judas faz um show, mas estava pegado nas moedas. Será que eu não sou um Judas que não gerei, ou não foi gerado em mim, o poder do arrependimento? A prática do arrependimento. Grite bem alto: a prática do arrependimento. Quando João Batista aparece em Mateus capítulo 3, verso 8, qual é a mensagem que ele está pregando na beira do Jordão? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado. Então presta atenção. O reino do céu só é acessado não com performance, mas com arrependimento. Então o verdadeiro avivamento é arrependimento. Alguém outro dia disse assim: pastor, eu quero ver a glória. Eu disse: no dia que você ver a glória, você vai entender que a glória vai refletir as suas imperfeições.
Se não der glória agora, eu te pego. A Bíblia diz, Isaías capítulo 6: e eis que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu a glória. Aí a Bíblia dizia, eu vi os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Kodesh, 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 Yahvé Sabaote, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí ele olha e diz assim: e eu olhei e percebi, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios. E veio os serafins com uma tenaz, uma brasa, voou até mim, tocou e disse: tua iniquidade foi purificada. Avivamento, mudança. Avivamento muda, cara. Avivamento implanta em nós coisas que nós não tínhamos. Grite bem alto: eu preciso viver avivamento. Não adianta participar de uma conferência dessa, com uma temática dessa, com todos os preparativos de oração e jejum, com todos os detalhes, e você que está aqui dizer bem assim: cara, eu fui mais um culto. Isso não pode ser mais um culto. Isso aqui tem um foco: é avivar você, é mudar você. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. Não é uma mudança na aparência, é uma mudança na essência. Alguém que muda de dentro para fora. Grite bem alto: arrependimento. Mais alto: arrependimento. Abre comigo Atos 26, 20. Todo mundo abra comigo. Quem sabe a primeira vez que você está me vendo pregar, eu leio muito a Bíblia quando eu estou pregando. Na verdade, eu tento forçar você a ler o texto. Olha lá: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentis, que se arrependem-se e se convertem a Deus, fazem a obra de dignas de arrependimento. Fechei a Bíblia. Grite bem alto: obras de arrependimento. Grite bem alto: metanoia. Mudança de quê? A palavra metanoia é uma palavra que deriva do hebraico nanhan. Nanhan é mudança de direção. Quando você está dirigindo e você precisa voltar, como é que é o nome que a gente chama? Como? Conversão. Eu faço uma conversão. A pergunta é a seguinte: se eu vivo metanoia e não faço uma nanhan, eu não vivi nada. Eu estou na estrada da vida sem propósito. Porque toda vez que você vive uma metanoia, você estabelece uma nanhan: estou fazendo uma convenção, estou voltando para o caminho, estou voltando para o propósito, estou voltando para o estágio original em Deus. Fique em pé. O avivamento não vai nos tornar perfeitos. A pregação de hoje não é para te fazer detentor da perfeição. A pregação de hoje é para fazer-nos reconhecer que Ele é poderoso de nos justificar através do seu sangue. Grite bem alto: Judas terminou enforcado. A pergunta que eu faço é a seguinte: Jesus sabia que Judas ia traí-lo. João capítulo 13 diz: e naquele dia da ceia o diabo tinha posto no coração de Judas. Tinha posto no coração de Judas o quê? A traição. Que ambiente que eles estavam? Era o quê? Ceia. Um ambiente religioso. É um ambiente sacro, sim ou não? Sim ou não? Ambiente sacro. O judeu chama aquilo de kiddush. É uma lei cerimonial. É uma ceia cerimonial de aliança. Num ambiente cerimonial, religioso e espiritual, o diabo está lá. Está colocando no coração de Judas: trai, vende. Só que você precisa entender em Marcos. Marcos está escrito assim, ó: e tendo Jesus permitido que Judas saísse, todos achavam que Judas foi comprar alguma coisa. Está escrito em Marcos, porque ele tinha bolsa.
Então todo mundo achou que ele foi comprar alguma coisa. Aí o texto diz: e Jesus cantando um hino, o hino. A palavra hino é halel no hebraico, o hino, do Salmo 113 até o Salmo 118. Jesus esperou Judas sair para cantar esse hino com os 11. Jesus não cantou com os 12. E o texto diz, Salmo 113 ao 118, no meio desse salmo existe um cântico assim: a vítima é levada à ponta do altar, amarrada e sacrificada para o dia da festa. Os 11 discípulos estão escutando o Baruch Hashem cantando, o Eterno cantando, porque é o Eterno carnal. E aí todo mundo diz: por que ele está cantando isso? Porque ele está dizendo: não importa as traições, não importa as imperfeições, nada disso muda o cântico da minha boca. Eu vou continuar cantando. A festa vai acontecer, o avivamento vai acontecer, e o maior avivamento vai acontecer no Calvário. A humanidade será alcançada pelo meu sacrifício. Põe a mão no coração, vamos cantar.